Ótima noite para você de casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate, para que você se informe e forme a sua opinião. Ao meu lado, minha amiga Rafaela Lourenço. Boa noite, Rafa, tudo bem? Tudo certo, Eduardo, boa noite para você, ótima noite a todos que nos acompanham. Mais uma terça-feira de Aparecida Debate, que hoje, então, volta a falar sobre a maior tragédia climática do estado do Rio Grande do Sul. Enchentes, pessoas, animais desalojados, vidas perdidas, casas e cidades inteiras levadas pela força da natureza. Mas a água vai baixando e chega então um momento desafiador de reconstrução. Ao menos 469 municípios foram afetados pelas chuvas. Segundo o governador Eduardo Leite, a estimativa de reconstrução das áreas atingidas é de 6 meses a 1 ano. Com a criação do fundo do Plano Rio Grande, inicialmente, o governo estadual deve aportar 12 bilhões de reais provenientes da economia com a suspensão, por 3 anos, do pagamento da dívida com a União. Mas quais as ações de curto, médio e longo prazo? E para entender, então, um pouco desta realidade e, principalmente, a necessidade de um planejamento e ação em todo o estado, a gente conversa com a Luciene Pimentel, que é professora da pós-graduação em gestão urbana da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Boa noite, então, professora. Seja muito bem-vinda ao Aparecida Debate. Boa noite, Rafaela. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Obrigada por estar conosco. E, professora, já aproveitando, antes da gente entrar, então, na ação do como reconstruir e também de que forma o Plano Rio Grande deve discorrer no Rio Grande do Sul, a gente precisa analisar o cenário pós-calamidade de 90% do estado, e também a necessidade de um planejamento urbano adequado para esses municípios, não é? Sim, olha, a primeira questão, claro, depois de uma situação dessas, sem dúvida nenhuma é questão humanitária, E eu aqui quero já dar um grande abraço, a todas as pessoas do Rio Grande do Sul, das várias cidades que foram atingidas. Eu acho que, embora sejam uma parte dos municípios, mas acho que não tem como, Acho que o Brasil inteiro foi atingido por isso, É uma tragédia e que todos nós estamos solidários, ao povo do Rio Grande do Sul. Então, agora as águas baixando, a primeira coisa que temos que nos preocupar é com a questão da limpeza, Então, isso é uma questão muito importante, porque a água dessas cheias, das inundações, ela é muito suja, cheia de germes, E esses germes podem transmitir doenças. Então, é claro, todo mundo está ansioso, eventualmente, para os locais em que é possível, promover uma limpeza, em limpar, em retomar suas vidas, mas isso tem que ser feito com muita cautela. Depois de um evento desses, é muito comum aparecerem animais, peçonhentos, como as cobras, eventualmente aranhas também se escondem, às vezes, no meio de material de detrito acumulado, E também a própria água da chuva é muito suja. Então, essa limpeza ela deve ser feita com as pessoas usando botas de borracha, de preferência uma bota alta, que cubra até o joelho por conta das cobras, e também com as mãos protegidas, Isso é muito importante. E, se possível, usar também uma máscara, porque quando a gente está fazendo limpeza, às vezes respinga, água no nosso rosto, alguma lama, algum detrito. O próprio cheiro também do material não é tóxico, porque alguns locais ficaram muitos dias embaixo da água, Então, apodreceu. Então, essa é uma primeira questão, essa limpeza. Professora, o sinal parece que está falhando aqui com a gente, conexão. Oi, professora, falhou um pouquinho. Cuidado também com a água, que a água que vai sair das torneiras. Tá. Então, a outra questão, além dessa da limpeza, é a questão também do cuidado com as águas, porque num evento desse assim tão massivo, algumas adutoras romperam, Houve contaminação, às vezes, da água tratada, A água que seria potável, pode, em alguns locais, ela não está própria. Então, é preciso ter bastante cuidado, nesse momento, de não, nos lugares que foi restabelecido o abastecimento, de se certificar sobre a qualidade da água, Então, isso é muito, muito importante. Bom, dito isso, agora as pessoas têm que tentar ter esperança, Porque ele é um desastre que tem um componente que a gente diz natural, que foi porque teve chuvas muito fortes, muito intensas, Mas, na verdade, tem um componente antrópico muito importante, Porque
Na verdade, houve uma falha, né, na operação do sistema de controle de enchentes de Porto Alegre e que fez, não é, essa catástrofe, né, tomar proporções ainda maiores, né? Bom, após isso, agora, é se preocupar em ter um aprendizado sobre esse evento e não ter um aprendizado. É importante que registremos o que aconteceu, não é, de alguma maneira. Então, de maneira alguma, quando você fala em reconstrução, a gente não pode, não é, ou não deve reconstruir da mesma maneira que estava. A gente tem que pensar os locais que foram atingidos e, de maneira inteligente, não é, reconstruir esses locais de maneira que eles fiquem, a gente fala, mais resiliente, mais resistente a esses impactos, mais forte, não é? E que todos nós saiamos mais fortes. Vamos aprender como reagir num evento desse, não é? Ouvir os oficiais da Defesa Civil que vêm avisar que vai acontecer esse evento, prestar atenção nas mensagens e tomar ações de prevenção, né? Esse vem do aprendizado. Agora, tem questões físicas, né? Porque as cidades foram destruídas, não é? Vários bairros muito comprometidos. Então, é preciso repensar em como reconstruir tudo isso, não é? Precisamos, né, professora, que fique a lição de uma maneira bem dura para todos nós, né? Não se trata apenas do povo gaúcho, mas como a senhora disse no início da resposta, o povo brasileiro foi atingido por essa catástrofe, né? A gente estava acompanhando imagens aqui, as imagens impressionam, né? A dimensão dessa enchente que atingiu mais de 400 municípios no estado do Rio Grande do Sul. Que fique a lição, que a gente aprenda, né, com tudo isso que aconteceu, porque a prevenção, de fato, poupa vidas, evita o pior desastre para as famílias que agora estão atingidas. Mas eu queria perguntar para a senhora o seguinte: a lei que institui o Programa de Reconstrução do Estado tem 3 eixos: ações emergenciais, ações de reconstrução e um conjunto de planos para o futuro. Como é que tudo isso acontece na prática, professora? Olha, na prática, essas medidas, né, são um pouco heterogêneas, porque vai depender da situação, não é, de cada município. Alguns municípios, eles foram mais destruídos, outros menos destruídos. Alguns vão demorar um pouco mais para a água baixar, não é? Porque é uma cheia, né, nas partes baixas do rio, não é, no estuário. Então, essas cheias têm essa característica de ter uma duração, né, de longo prazo. Então, em alguns locais, essas cheias vão durar mais, em outros menos. Então, essas medidas têm que ir sendo implementadas conforme a situação de cada local, de uma maneira dinâmica, não é? E aí, sim, a partir desse aprendizado, não é? É importante a gente fazer as coisas diferentes, não é? Porque fazendo o que nós fizemos, deu no que deu. Então, agora temos que pensar, não é? Repensar como reimplantar. Algumas cidades terão que ser todas reimplantadas, não é? E aí já podemos aproveitar algumas concepções mais recentes para lidar com esses excessos pluviais, né? Medidas de drenagem de águas pluviais mais recentes, de controle de cheias, que eventualmente poderão dar maior proteção, não é, para esses municípios que são suscetíveis. Ninguém pode esquecer que, mesmo reconstruindo essas cidades, todas essas áreas elas são suscetíveis, não é, a essas inundações. E é muito importante o nosso comportamento na interação com esses eventos, não é? De prestar atenção, de ver aonde que alagou, delimitar essas áreas de alagamento, não é? Porque essas áreas, elas não devem ser mais ocupadas por pessoas, não é? Devem ser áreas que devem ser reservadas. Assim como Porto Alegre construiu um parque fluvial, né, que os protegeu agora, várias cidades podem tomar essas atitudes também, de dar uma função, uma destinação para as margens do rio, fazendo parques lineares, que são áreas que podem ser aproveitadas para lazer. E nos momentos em que há alagamentos, a água do rio, então, pode tomar essa região, não é? Sem causar maiores transtornos para a população. E aí a preservação acontecendo e também solucionando possíveis problemas, não é, né, professora? Uma questão também dentro desses eixos, né, deste plano. Para as famílias mais carentes e que perderam tudo, o Estado anunciou num primeiro eixo a construção de 538 casas definitivas, que devem ficar prontas, então, em 120 dias, a contar da conclusão da preparação do terreno. Queria que a senhora falasse um pouquinho dessa questão da urgência dessas obras e também deste planejamento sustentável
Otávio, que a senhora já estava comentando. Então, a primeira questão, claro, quem está numa situação dessa, desabrigado, nos abrigos, não é? Embora esteja ali acolhido e protegido, o que a pessoa mais quer é retomar a sua vida, não é? Só que é preciso fazer isso de forma inteligente, porque não adianta retomar a vida do mesmo jeito que estava, porque, embora seja um evento, né, de proporções, de grandes proporções, e que, claro, embora esteja aumentando a frequência desses eventos de grande proporção, é um evento que aconteceu, a gente não pode esquecer. Eu até trago aqui de volta um debate que eu participei aí no período recente aí, sobre um debate que teve em Porto Alegre da retirada do dique. Várias pessoas achavam que, porque já tinha muito tempo que não tinha inundações, deveria se tirar o dique para poder melhorar a paisagem em Porto Alegre, não é? Então, isso, imaginem só se isso tivesse acontecido, né? Se o dique tivesse sido retirado. Então, esses eventos, como eu falei, tem que trazer um aprendizado. Então, esse arressentamento das casas, eles têm que ser feito com muita cautela, não é? Eu acho que não se deve, no ímpeto da obra, de atender com rapidez as pessoas, a gente não deve deixar que isso seja mais rápido do que a nossa inteligência, do que nossas estratégias, não é? Porque, claro, as pessoas querem ter logo as casas, mas o mais importante é ter casas em locais seguros. É preciso localizar em cada um desses municípios, não é, ter uma fase de planejamento para poder localizar essas moradias, não é, num local que seja seguro para as pessoas ocuparem, e mais do que isso, que seja reimplantada uma infraestrutura. Todo mundo que vai viver em algum local, a pessoa quer ter acesso às escolas, acesso ao tratamento da saúde, e isso seja olhado também, quer dizer, vamos reassentar as pessoas em locais seguros, mas também promovendo essas pessoas uma infraestrutura, não é, suficiente para que a pessoa possa ter ali uma boa vida, né, uma vida segura e de bem-estar, de alegria, de novo retomar a sua vida, não é? É isso. Sem dúvida nenhuma, professora, esse será um processo longo, duro, difícil, né? Que ainda a gente não tem estimativa de quanto tempo que deve durar. O governador fala aí de 6 meses até 1 ano, mas realmente a gente fica assim. Primeiro baixar as águas definitivamente para depois medir a extensão do dano, do prejuízo e iniciar essa reconstrução. Mas isso de fato, professora, não dá para levar essas famílias de volta para as mesmas áreas que foram inundadas. Tem que encontrar uma nova área para elas, um novo terreno mais seguro e deixar para a natureza o que é da natureza, né? Porque esse está em um dos grandes problemas que ocasionou tudo isso. Mas eu queria que a senhora acompanhasse com a gente uma sonora do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ao citar a união das forças da Federação e dos poderes para a reconstrução do Estado, ele comparou os trabalhos à recuperação de Nova Orleans, após o furacão Katrina em 2005. Veja aí. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou em seu prognóstico climático para o mês de junho que o Rio Grande do Sul terá um período com chuvas abaixo da média. Essa notícia traz algum alívio para o povo gaúcho, mas a situação ainda é preocupante. Além das chuvas e do estado atual, com a chegada do inverno, o frio também castiga quem já sofre tanto. Quando as condições permitirem, a reparação possível dos danos da tragédia ainda se estenderá por longo tempo, isso é certo. A reconstrução de Nova Orleans, nos Estados Unidos, depois do furacão Katrina, nos mostrou as dificuldades desse árduo processo. Para dar uma dimensão do custo da recuperação de Nova Orleans, somente os investimentos no sistema de proteção contra furacões e inundações ultrapassaram o equivalente a 72 bilhões de reais, entre doações e dinheiro público. Mesmo com todo esse dinheiro, o sistema levou 10 anos para ser construído. No Brasil, não temos nenhum comparativo de uma reconstrução da magnitude que será necessária para o Rio Grande do Sul. Em razão disso, precisamos traçar estratégias inteligentes. Precisamos unir as forças da nossa federação, União, Estados federados, Distrito Federal, municípios. Precisamos dialogar, sobretudo, no âmbito dos poderes constitucionais, Legislativo, Executivo, Judiciário, e na relação entre os mesmos
e o governo do estado do Rio Grande do Sul. Seguindo, e para a gente finalizar a entrevista com a senhora, o que está falando o Rodrigo Pacheco, essa união de poderes tem que existir de uma forma harmoniosa, sem ideologia no meio, para que possa acontecer de fato essa reconstrução. Só para a gente encerrar, é muito exagero comparar a situação do Rio Grande do Sul com Nova Orleans. A gente lembra, né, essa tragédia lá nos Estados Unidos provocada pelo furacão Katrina. 10 anos, 70 bilhões de reais. Dá para comparar, professora? Está muito distante disso? Não, olha, em alguns aspectos eu acho que é uma comparação interessante, porque o desastre que teve em Nova Orleans, não é? Ele foi também numa região de estuário do Rio. Então, também houve esses problemas de alagamento, não é? Casas que foram destruídas. Então, nesse aspecto, há uma semelhança, não é? Mas, veja, eu acho que é importante a gente entender que os americanos, não é, eles têm uma cultura diferente da nossa, não é? Nós temos uma cultura diferente, então é preciso adaptar esse pensamento, não é, para a nossa realidade, não é isso? Então, veja, esses 10 anos, não é, para uma sociedade, eventualmente, que está num estágio de organização e desenvolvimento, não é diferente do nosso, a gente não pode esquecer disso. Então, tem que ser feita essa comparação, mas tem que ser comparado com uma certa cautela, porque nós somos um país do sul global, não é? Que temos uma população grande de vulneráveis, essas pessoas precisam ser olhadas, precisam ser priorizadas, porque, veja, claro, todos foram atingidos, todos precisam de assistência, não é? Mas aqueles que vivem nas áreas mais vulneráveis, não é? Eles já vivem em condições sanitárias muito piores, não há sistema de esgoto, eventualmente não há rede de água de drenagem pluvial. Então, o arressentamento dessas pessoas tem que ser feito para ser uma coisa melhor, para a gente aproveitar e ter uma evolução, não é? Até evolver, eu digo, que é a gente reconstruir, mas reconstruir melhor, passar para um outro patamar, aproveitar que vai reconstruir e agora fazer uma implantação que seja mais sustentável, não é? Que olhe pelas questões sociais, olhe pelas questões do meio ambiente, porque, vejam, as inundações, elas não impactam só as pessoas e só a economia, impacta o meio ambiente também, não é? Esses rios todos agora cheios de entulho, várias pontes caíram, então é preciso ter um trabalho massivo de limpeza desses cursos d'água, não é? Para que eles voltem ao seu leito natural, porque senão, se houver outra chuva, o leito agora assoreado, quer dizer, vários sedimentos foram se posicionando no leito do rio, que reduz mais ainda a calha de escoamento, não é? Então, a gente precisa olhar pelo meio ambiente, pelas pessoas e pelas questões econômicas também, não é? Porque a economia precisa movimentar também. Então, essas construções também, por um lado, elas vão levar também emprego para as pessoas, vão haver alguma atividade econômica que vai ser importante também nessa recuperação. Mas a comparação com Nova Orleans, que você me perguntou no início, ela tem que ser feita com muita cautela, porque nós somos uma outra sociedade, não é? Claro, a gente pode traçar um paralelo, que não é uma coisa que se resolve de um dia para o outro, né? Essa mensagem do governador de 6 meses a 1 ano pode ser para alguns locais, mas talvez outros locais, não é, desses 469 municípios que foram atingidos, pode ser que leve mais tempo, não é? E para tudo isso ser construído, não é um esforço muito grande, quer dizer, até haver toda essa mobilização, não é? Como você falou, primeiro tem que inventariar, né, tudo que aconteceu, e aí tem um plano de ação de como que isso vai ser feito, não é chegando de uma hora para outra, não é, que vai se resolver esse problema, é uma coisa de anos. Então, nesse sentido, eu acho que essa comparação com Nova Orleans é boa no sentido das pessoas entenderem que não é uma coisa que se resolve, não é, de uma hora para outra. E nem se deve resolver de uma hora para outra para poder resolver bem resolvido, porque senão a gente tem a impressão que está resolvendo, não é, mas não é efetivo. Então, isso é uma coisa que eu acho bem importante, né, de pensar. Por isso, com tanta responsabilidade também essa comparação, não é, professora? E, é claro, nossa solidariedade, né, nossos sentimentos e o nosso desejo para que o melhor aconteça, é claro, para todas as famílias no Rio Grande do Sul. E muito obrigada por ter participado conosco, ter agregado, né, com todas essas explicações e informações aqui para a gente também no Aparecida Debate. É muito importante, né, que a gestão urbana de todos esses municípios tenha um aprendizado disso também, não é? E tomem medidas importantes de prevenção, não é? De preparo para esses eventos, não é? Para a redução efetiva dos riscos a que estão sujeitas essas pessoas, essas cidades.
E proteger a vida humana, que é o que mais importa. Professora, muito obrigado. Um forte abraço para a senhora. Sempre bem-vinda aqui na TV Aparecida, viu? Um abraço carinhoso para todos vocês e para todos que estão nos assistindo, viu? Foi muito bom estar com vocês aqui hoje. Muito obrigada. A gente agradece. Obrigado. Um abraço. Ótima semana. Exatamente. Estamos de volta com o Aparecida Debate, nesta noite falando sobre a força-tarefa para recomeçar a vida no Rio Grande do Sul após a maior tragédia do estado. E um dos gargalos de qualquer cidade do país é justamente a saúde pública, também afetada no sul com as chuvas. Hospitais interditados, como o de Três Coroas, na região metropolitana de Porto Alegre, unidades de saúde inundadas e pacientes sendo transferidos para cidades vizinhas. Além dos resgates e as vidas salvas, agora uma outra preocupação com o contato com a água contaminada, o surto de leptospirose. Para falar sobre a saúde, esse processo de reconstrução no Rio Grande do Sul, convido agora o Dr. Sérgio Zanetta, médico sanitarista, professor na Faculdade de Medicina no Centro Universitário São Camilo, a debater com a gente aqui no programa desta noite. Boa noite para o senhor, muito bem-vindo aqui ao Aparecida Debate, à TV Aparecida mais uma vez. Tudo bem? Tudo bem, boa noite, Eduardo Miranda, Rafaela Lourenço e os nossos espectadores. É sempre um prazer estar com vocês. Doutor, inicialmente falar sobre a estrutura da saúde pública no estado, como os hospitais e postos de saúde afetados, como fazer para manter não só os atendimentos emergenciais, mas também de alta complexidade, mas também os eletivos. A gente viu pelas imagens, muitas unidades desativadas, algumas destruídas pela força das águas. Como fazer agora? Esse é um problema grave, há uma sequência de problemas numa catástrofe desse tipo. O primeiro momento, que a gente chama do momento quente da tragédia, da catástrofe, quando há grande risco de acidente, de afogamento, de solapamento das casas, então há um risco grave de acidentes, de óbitos, e na medida em que as águas vão baixando e há uma resistência, o problema do Rio Grande do Sul é muito complexo, porque além da destruição há uma persistência das águas elevadas. Então, com isso, o colapso da estrutura sofrido pela inundação, ele ocorreu nas casas, mas também nas unidades de saúde. Então, o estado do Rio Grande do Sul é um estado que tem uma estrutura de saúde bastante organizada, mas que se desorganiza com esse processo. Então, eu tenho naturalmente uma mudança do padrão de atendimento, problemas que podem ser postergados, cirurgias eletivas, problemas que podem ser tratados posteriormente devem ser postergados, como acontecia em situações de epidemia, e a prioridade é para os casos de emergência e para os controles necessários para que as pessoas possam ter uma vida o mais saudável possível nas condições em que estamos. Então, além do esforço do município, do estado do Rio Grande do Sul, há uma participação muito grande da chamada Força Nacional do SUS, criada ali em 2011, e que foi inteira mobilizada para o Rio Grande do Sul. Então, eles instalam unidades de emergência vinculadas ou próximas dos hospitais, dos locais de atendimento, e eu tenho um corpo de voluntários do país inteiro que, comandado, organizado pela Força Nacional do SUS, está ampliando o cuidado e o atendimento em unidades de emergência no Rio Grande do Sul. Eu tenho unidades em Porto Alegre, em Canoas, em várias cidades do Rio Grande do Sul, com pessoas, voluntários, como eu falei, do país inteiro, da Força Nacional do SUS. Eu mesmo sou voluntário da Força, esse ano ainda não fui, mas devo, e no momento de organização da resposta para os desabrigados, que é um segundo problema. A emergência é um problema, mesmo com grande estafa, grande cansaço, os médicos aguentam uma semana, 10 dias, plantões ininterruptos,
pois a equipe precisa ser substituída por novos médicos que chegam do país. Então, é um esforço muito grande para manter esse atendimento. Mas o grande problema que persistirá por muitos dias são os cuidados de saúde regulares às pessoas que têm doenças crônicas, às crianças, às mulheres, mas também se sobrepondo e se associando isso, o cuidado com a segurança das pessoas. As populações estão muito vulneráveis e é um momento em que o melhor do ser humano e às vezes o pior aparecem. Então é necessário que os serviços de saúde sejam profissionais e que sejam profissionais com capacidade, cuidado e competência para, além de proteger a saúde, saber que em situações como essa nós temos que cuidar da segurança e das demais condições de bem-estar e vida das pessoas. Dr. Sérgio Zanetta, muito obrigada, né? Boa noite para o senhor, obrigada por estar conosco. Ainda falando dessa questão da estrutura, né? Além da segurança e tudo mais que o senhor já explicou bem para a gente, enaltecer também a questão do voluntariado, é claro, né? E hospitais de campanha foram montados, como o senhor bem disse, para reforçar também esses atendimentos, assim como os voluntários da Força Nacional do SUS, que o senhor bem disse. Mas quando que esses auxílios, né, eles vão acabar, ou eles vão ser mantidos até quando também? Qual a necessidade ainda dessas estruturas para auxiliar, então, os atendimentos que estão sendo feitos? Olha, nós não temos uma previsão clara disso, porque nós não temos previsão clara das condições do restabelecimento de condições mínimas de circulação, de habitabilidade, de recuperação da infraestrutura. Então, é possível que isso se prolongue, é possível que o desabrigo das pessoas se prolongue e é possível que também a necessidade de voluntários técnicos persista até que se restabeleçam as condições mínimas de operação dos sistemas de saúde. Não há possibilidade de prever isso porque, você veja, a situação se recuperando, as pessoas limpando as casas, aí de repente veio uma nova chuva e leva a sujeira obstruindo o sistema de esgotamento. E eu tenho agora frente fria que piora muito as condições das pessoas, a inundação, a temperatura extremamente fria. As pessoas começam a migrar das doenças como a leptospirose, as respiratórias, né? Não há previsão. Há um esforço muito grande, as equipes também estão muito cansadas. As equipes de salvamento, corpo de bombeiros, policiais, exército, a saúde, eles aguentam um certo tempo. Então essas equipes precisam sempre ser trocadas para poder repousar, se recuperar, inclusive psicologicamente, mas o esforço físico é extremo. Você imagina, as pessoas aguentam ficar trabalhando ininterruptamente por 7 dias, 10 dias no máximo, mas mais que isso elas não aguentam, né? Então, qual o tempo? Nós não sabemos. O problema é que nós não sabemos em quanto tempo isso será possível ser regularizado. Mas seguramente nós vamos levar meses onde o esforço dos voluntários continuará sendo necessário e há uma tendência, com a continuidade das necessidades, as pessoas se voluntariam, é claro, há persistência disso, mas quem fica, são os técnicos, voluntários ou não, e que têm um protocolo de procedimentos, de tarefas. Então, esses terão trabalho durante muito tempo. O Rio Grande do Sul vai precisar de muita ajuda, e não é só dinheiro, não é só material, mas sobretudo, de capacidade técnica, inclusive de coordenação. Você sabe que nós vivemos um país onde temos uma onda de solidariedade grande e uma onda de fake news incompreensível sendo, eu não acho nem disseminada, é tanto veneno que ela está sendo destilada, né?
Então, as pessoas de bem, de boa vontade, elas precisam estar com foco. Como diz uma colega da Força Nacional do SUS, foco na missão. É por isso que a gente segue, continua trabalhando, os esforços sendo feitos, e isso vai demorar. Isso não vai ser simples, não vai ser rápido, e há uma tendência a diminuir com o tempo as ajudas voluntárias. Então, a gente precisa tentar o mais rapidamente possível restabelecer condições técnicas de operação mínimas para que tudo dê certo. Nossa esperança, né, doutor, é que o bem sempre prevaleça, né, diante de uma tragédia como essa. O senhor citou aí a questão da leptospirose, que é a doença transmitida pela urina do rato. A gente estava acompanhando imagens aqui dessa catástrofe, das inundações que foram provocadas pelos temporais e pelas fortes chuvas. A água está baixando, né? Na medida que vai baixando, a gente vai tendo noção do que vem nessa água, né? Além da urina do próprio rato, tem muito lixo, tem muito entulho, tem muito animais mortos nessa água contaminada. Ou seja, leptospirose, que já tem mortes confirmadas, 800 casos suspeitos, não é a única preocupação nesse momento, né? Tem outras doenças que vêm junto. Sem dúvida. Você veja, quando a água baixa, é como se eu estivesse num lixão, num depósito de lixo. Eu tenho uma série de inservíveis, de material orgânico, como você falou. Então, um primeiro esforço é tornar isso condições sanitárias mínimas de uma cidade. Isso é um esforço necessário de limpeza, de restauração. A leptospirose é um problema até 30 dias depois do contato. Então, eu vou suspeitar de casos de leptospirose ainda quando parar de ter inundação até 30 dias. Então, os casos ainda de leptospirose vão ocorrer. Se eu conseguir fazer o diagnóstico rapidamente, nos momentos iniciais, e por isso a importância de profissionais qualificados em campo, a leptospirose tem uma forma branda, tratável com antibiótico, na maioria dos casos eu consigo contornar. Agora, as doenças que se sobrepõem, sobretudo a contaminação de fontes de alimentos, de água, a possibilidade de hepatite A, a possibilidade de doenças infecciosas, infecções alimentares, doenças de pele, algumas doenças de aglomerações, como o chamado piolho da sarna, e uma série de problemas respiratórios. As gripes, Covid, continuam circulando, e eu tenho uma população muito vulnerável, aglomerada, e que precisa ser protegida. São várias dimensões de proteção, e as pessoas continuam com todas as suas necessidades. Agora, imagine uma pessoa que está morando num galpão improvisado, as pessoas não têm os banheiros são coletivos, as ações são coletivas, então a pessoa começa também a estressar, a sofrer, a aumentar o seu grau de sofrimento. Então, eu diria que as doenças, um bom serviço de saúde instalado, bom espírito de cooperação, porque se eu preciso ser ajudado, eu preciso aceitar ajuda, é um gesto de amor ajudar, e é um gesto de amor aceitar a ajuda, a ventura nas duas coisas. E eu acho que esse é um espírito que os gaúchos têm, de estar recebendo o país inteiro e de a gente tentar contribuir para colocar em pé as estruturas mínimas. O gaúcho, o pessoal do Rio Grande do Sul tem grande capacidade técnica, econômica para tocar a sua vida, e com essa ajuda durante esse colapso, eu acho que eles vão poder se aprumar rapidamente. A gente conta com isso e estamos à disposição. Nós vamos lutar como lutamos em todos os momentos em que a saúde esteve sob risco. Essa é a função dos profissionais de saúde, essa é a função daqueles que, sobretudo, se dedicam à saúde pública. Nessa dimensão, é uma catástrofe com inundações que a gente ainda não tinha vivido. Exatamente, né, doutor? Até para a gente encerrar também, uma outra consequência para a saúde é justamente o trauma, né? O impacto no psicológico dessas pessoas. Esse talvez seja o maior desafio para o SUS também nessa reconstrução de todo o Estado?
Sem dúvida, tem uma dimensão espiritual das pessoas, cultural, dos afetos, e que precisa ser trabalhada. As pessoas estão com um sofrimento psíquico grave, com várias privações e com perdas. Então, será um longo processo que vai exigir sempre profissionalismo, cuidado, fraternidade para a gente superar. Temos certeza que nós temos certeza da vitória, mas será dura, será árdua, está sendo, mas nós vamos conseguir. E orar, pedir que os tempos nos ajudem e que a graça caia sobre o Rio Grande do Sul, porque realmente nós precisamos de ajuda divina nesse momento. E que a mesma solidariedade que o brasileiro manifestou, né, no início dessa tragédia continue, vai junto acompanhando esse processo, como o senhor disse, né? Vai ser um processo longo, vai ser um processo duro, difícil, mas que a solidariedade e o carinho do povo brasileiro possam aliviar a dor do povo gaúcho. Muito obrigado, viu, doutor? Como sempre, fazendo parte aqui do nosso programa Aparecida Debate na TV Aparecida, seja sempre bem-vindo. É sempre um prazer estar aqui, até um sorriso por estar nessa TV com essa dupla. Eduardo Miranda, Rafaela Lourenço, é uma alegria estar com vocês, mesmo para tratar de um assunto duro e espinhoso. Um grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Estamos de volta com a Aparecida Debate nesta noite, falando sobre as consequências da maior tragédia climática do Rio Grande do Sul e como caminham as ações para a reconstrução do estado. Parte, então, do território gaúcho foi devastado, né, com os temporais, o que inclui, além das moradias, plantações, indústrias e também a malha viária. Ainda em maio, os cálculos iniciais do governo do estado mostravam que essa reconstrução custaria ao menos 19 bilhões de reais. Por outro lado, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul via necessidade de até 320 bilhões. Afinal, há números conclusivos? Quanto essa tragédia deve impactar na economia do Brasil e o nosso bolso? E para nos ajudar, então, a responder, né, Eduardo, essas questões e também a entendermos o cenário econômico neste terceiro e último bloco, a gente conversa com o André Moreira Cunha, que é vice-diretor da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor, então, uma ótima noite para o senhor. Muito obrigada por estar aqui conosco. Seja bem-vindo ao Aparecida Debate. Obrigado, Rafaela. Obrigado, Eduardo, pelo convite, pela oportunidade de conversar com vocês e com a audiência. Professor, a gente já começa, então, querendo saber, né? Há, de fato, uma previsão, né, de quanto deve custar toda essa reconstrução desafiadora do estado do Rio Grande do Sul? Bom, nós temos algumas estimativas. Acho que algumas delas vão convergindo, mas eu sempre digo que a resposta mais honesta que se pode ter nesse momento é que ninguém tem uma noção precisa. Isso porque nós sequer estamos na fase de olhar o que foi destruído plenamente. Há muitas coisas debaixo d'água. Acho que nos próximos dias as coisas vão estar um pouquinho mais claras, mas ainda assim a avaliação precisa do custo vai demorar. As estimativas que nós temos nesse momento, elas podem ser observadas sobre dois ângulos, e aí tem um certo aspecto técnico. Um ângulo é o impacto sobre a geração de renda, a produção de bens e serviços nesse ano de 2024. Esse seria o impacto sobre o PIB, o Produto Interno Bruto, que é uma determinada medida. Então, o efeito lá no final do ano depende de algumas coisas, como o próprio ritmo de recuperação, de reconstrução. Mas esse efeito pode oscilar ao redor de 2%. Uma queda do PIB em 2%. Isso nós tiramos muito mais da experiência internacional, qual é o valor médio de contração da renda, do PIB, no curto prazo, quando esses eventos ocorrem. Então, é um parâmetro, não temos como afirmar com certeza que será por aí. Outro parâmetro é pensar o que foi destruído e o que precisa ser reconstruído, que é um pouco o número de abertura que vocês comentaram, e a estatística que vem do governo do estado, ela falou num primeiro momento na necessidade de recursos de 19 bilhões de reais. Mas quando nós olhamos esses recursos, 9 bilhões seriam para reconstrução
e 10 bilhões para essa ajuda mais imediata, né, para aquelas pessoas que ficaram sem renda, né, para aquelas empresas que tiveram dificuldades maiores no curto prazo. A reconstrução envolve isso, reconstruir, né? Então, as estradas que foram destruídas, as pontes, essa avaliação que nós não temos. O número que vem da Federação de Indústrias do Rio Grande do Sul me parece um número bastante fora de quaisquer parâmetros. Quase todas as estimativas, elas utilizam uma referência, que é o que nós denominamos de estoque de capital. O que é o estoque de capital? É o valor atual dessa infraestrutura, das estradas que foram sendo construídas ao longo do tempo, das pontes, não é, das ferrovias, das casas, dos prédios onde estão as fábricas, das propriedades rurais, dos produtos que estão armazenados. Isso faz parte do estoque de capital. Nós não sabemos o quanto desse estoque de capital foi comprometido. Então, aqui na nossa Faculdade de Ciências Econômicas, nós já temos algumas estimativas. Um colega, o professor Alessandro Miebar, junto com um outro colega da Pontifícia Universidade Católica, o professor Adalmir Marchetti, acho que eles têm um número que eu chamaria de o piso. Essa reconstrução vai começar por 30 bilhões, então é bastante acima dos 9 bilhões que faz parte do pacote de 19, né, que o governador e sua equipe anunciaram. Há que se dizer que quando eles anunciaram esse número, eles diziam que era um número preliminar, que possivelmente seria revisto, e outras estimativas apontam para alguma coisa mais perto de 150 bilhões. Qual é a diferença básica de 30 para 150? É a pergunta que vale ouro, né? O quanto desse estoque, esse estoque está ao redor de 1,5 trilhão, foi comprometido. Quem enxerga um custo ao redor de 150 bilhões está imaginando que 10% desse estoque foi comprometido de uma forma importante. É aquela ponte que foi destruída e vai ter que ser reconstruída. Então, isso digamos, as estimativas vão convergindo para esse gradiente, né, entre 30 e 150, que é uma incerteza grande ainda. E um outro detalhe que eu acho que é importante dizer tem a ver com como será feita a reconstrução. Uma reconstrução do tipo tapar buracos, ela é mais rápida e mais barata. Só que isso foi feito, se vocês forem acompanhar o que aconteceu em setembro do ano passado em algumas regiões, né, houve também uma enchente inédita em termos de magnitude até aquele momento, em algumas regiões do estado, Vale do Taquari. Bom, casas destruídas, infraestrutura destruída, muita coisa foi reconstruída, só que nesse estilo um pouco tapa-buraco, do jeito que dava. Não há um juízo de valor nisso, mas a vida tem que retomar. Vai lá, a estrada, a rua que foi destruída, se dá uma improvisada, se constrói uma ponte de alguma forma, só que parte disso já foi destruído de novo. Então, me parece que o grande desafio que se coloca para o Rio Grande do Sul, e não é só para o Rio Grande do Sul, nós estamos falando do quê? De uma situação de um choque climático que tem a ver com uma situação que veio para ficar. Aquecimento global e uma recorrência de episódios extremos, que atualmente são 4 vezes mais incidentes do que há 50 anos atrás. Esses acidentes ou episódios extremos, né, que podem ser tornados, terremotos, enchentes, secas, eles sempre ocorreram. A diferença é que eles estão ocorrendo com maior frequência, né? Então, quando a gente compara a quantidade desses eventos nos anos 70, compara com os anos 80, 90, 2000, agora 2010, a década de 2020, os dados recentes, né, o número de eventos 4 vezes maior. E isso é um sinal, né, de que, de fato, tudo que a ciência tem sinalizado em termos das dificuldades que nós vamos viver por uma realidade que já é concreta, quer dizer, a temperatura do planeta hoje já está cerca de 2 graus centígrados acima do que nós tínhamos antes da Revolução Industrial e segue subindo, pode chegar a 3. Né? E isso vai gerando aquecimento de oceanos, vai gerando desequilíbrios diversos, dos quais o fenômeno no Rio Grande do Sul é uma decorrência. Então, o custo também depende disso. Se nós quisermos construir uma nova ponte,
vamos imaginar que essa ponte ela não vai ter que ser mais reta, ela vai ser curvada, ela vai ter que ter um alicerce diferente, mais sólido, um material mais robusto. Essa ponte custa mais caro, mas ela também vai permitir enfrentar melhor choques que vierem para frente. Então, de novo, voltando, a resposta mais honesta é ninguém tem uma estimativa precisa, nós estamos construindo isso, e as decisões que forem tomadas sobre a qualidade dessa reconstrução vão afetar o seu custo final. E deve ser feito com muita responsabilidade, né, professor? Boa noite, obrigado pela presença aqui. O senhor falava da economia como um todo, né? O impacto que fatalmente terá sobre o PIB, que mede as riquezas produzidas no Brasil, né? O Produto Interno Bruto. Agora, para nós brasileiros, nós cidadãos comuns, né, para o nosso dia a dia, qual que vai ser o impacto dessa tragédia? Poderemos ter aumentos de preços na alimentação, principalmente arroz, carne, grãos? Lembrando que o Rio Grande do Sul teve grandes extensões agrícolas destruídas pelas inundações e o Rio Grande é um grande estado produtor, né? É verdade, dependendo da cultura, nós somos primeiro, segundo, terceiro maior produtor do país. Nós já estamos sentindo impactos de curto prazo sobre preços. Por exemplo, leite, batata, nós tivemos arroz. Então, são alguns exemplos de uma elevação mais intensa dos preços, que já é resultado, não é, da situação que nós estamos vivendo. Agora, o impacto efetivo lá na ponta, no final, pode ser tanto em preços e isso se diluir ao longo do ano. Então, nesse momento, né, as projeções de inflação não sinalizam que esse evento no Rio Grande do Sul vai fazer com que a inflação dispare no Brasil. Alguns itens, no curto prazo, já estão ficando um pouquinho mais caros, mas isso pode se reverter. Para a economia como um todo, em termos da renda, do PIB, né, o impacto, óbvio, vai depender do tamanho da contração da renda no Rio Grande do Sul, vai ter uma contração. Se essa contração, para nós pegarmos esse número de 2% ocorrer, como a economia do Rio Grande do Sul tem um peso no Brasil ao redor de 5%, 6%, lá no final isso vai ficar 0, alguma coisa. Então, se o Brasil fosse crescer 2,5%, vai crescer 2,4%, se o impacto for 2%. Se a economia do Rio Grande do Sul cair como caiu na pandemia, para pegar outro exemplo, 8% nós caímos naquele ano, né, o impacto sobre o Brasil vai ser um pouquinho maior. Mas no curtíssimo prazo, tem sim um pouco aumento de alguns itens. Não significa uma inflação fora do controle, nada disso. Né? E tem os impactos localizados importantes, né? Em algumas cadeias produtivas, alguma desorganização nesse sentido ocorre. Né? A própria produção no Rio Grande do Sul de máquinas, equipamentos, em áreas que não foram atingidas, depende da vinda de matérias-primas de outros estados. E as estradas estão comprometidas. Ou elas estão interrompidas ainda, ou o trânsito é mais lento, demora mais, tem custos mais elevados, né? O frete está subindo, então o impacto do transporte rodoviário, que é o modal mais importante, né? Já está 25%, 30% mais elevado no curtíssimo prazo no Rio Grande do Sul. Para o conjunto do Brasil, isso não vai pesar tanto, mas aqui para os consumidores do Rio Grande do Sul isso já se faz sentir. Professor, só para a gente encerrar também agora, né, o programa, sua participação conosco, a gente amarrar este assunto, né? O governo federal liberou agora em parcela única o pagamento de R$ 5.100 de auxílio para auxílio reconstrução, né, para essas famílias. E há a possibilidade também, pelo menos em análise, de um recurso vir do fundo eleitoral para poder auxiliar também essa reconstrução. Seria um caminho? Isso pode afetar também, de alguma forma, outros serviços, né, no país como um todo? Só para a gente dar uma pincelada também nessa questão? Bom, esses recursos anunciados e que efetivamente já estão chegando têm um impacto muito pequeno, né? Então, o governo anunciou um conjunto grande de recursos. Quem olha lá no site oficial do governo, tem lá Unidos pelo Rio Grande do Sul, tem um número de 62,5 bilhões de reais. Só que boa parte desse recurso são recursos que já estão no orçamento e que vão ser adiantados. Uma outra parcela
pouquinho menos da metade desse recurso não é dinheiro que vai sair, né, de algum lugar, né, do dinheiro comum, digamos assim, do orçamento. São a perspectiva de bancos emprestarem, né? Então, são um dinheiro que vai ser emprestado por bancos, que vai ter que ser pago depois para os bancos. Então, o dinheiro que efetivamente o governo está colocando até aqui está muito mais perto de um número ao redor de 10 bilhões, um pouquinho mais. E esse impacto, óbvio, existe, mas ele é pequeno, né? Isso é um impacto de curto prazo, porque na medida em que a economia do Rio Grande do Sul, né, e quanto mais esse auxílio vier e com força, e mais a economia puder se reconstruir, mais rápido a capacidade do Rio Grande do Sul gerar rendas e impostos que vão para o conjunto do país também acontece. Então, essa é uma questão de uma conta de chegada que a gente vai ter que fazer mais adiante. Agora, esses recursos que já estão aportando, eles são mais emergenciais. A reconstrução não começou ainda e vai demandar, de fato, mais financiamento ao longo dos próximos anos. Professor, eu quero agradecer muito a participação do senhor. Eu sei que o senhor é aí do Rio Grande do Sul e, por isso, manifestar toda a nossa solidariedade, nosso apoio nesse momento difícil para o povo gaúcho, que tanto sofreu com essa tragédia climática que se abateu sobre o estado sul do nosso Brasil nesse começo de ano, né, entre abril e maio. E agora a gente permanece unido a vocês, em oração, em gesto concreto de solidariedade, para que o Rio Grande do Sul possa se reerguer, ser forte como ele merece, como ele sempre foi, o que ele representa aqui para o nosso Brasil. Nosso muito obrigado, viu? Obrigado e obrigado a todas as pessoas que, de fato, estão transmitindo a sua solidariedade de diversas formas. Eu acho que isso é uma característica de nós brasileiros, brasileiras, e isso se renova aqui. Nós temos uma longa tarefa de reconstrução e temos que ficar atentos, porque isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul hoje, essa manifestação dessa situação que é internacional, né, de mudanças climáticas, ela também pode acontecer em outras regiões do Brasil. Então, cabe aí aos poderes constituídos e à sociedade de modo geral trabalhar na direção de criar essa resiliência climática e de evitar futuras tragédias. Então, agradeço a oportunidade e seguiremos aí à disposição e firmes nesse processo de trabalho de reconstrução. Obrigada, professor. Uma ótima noite. Assim encerramos o Aparecida Debate de hoje e se você quiser rever este programa ou compartilhar informações que apresentamos com os nossos entrevistados, acesse o canal da TV Aparecida no YouTube. E é claro que eu aproveito também e te convido a seguir o nosso perfil no Instagram, @jornalismo-tv-aparecida, e dê a sua sugestão de temas para os próximos debates. O Aparecida Debate de hoje fica por aqui. Para você, uma ótima noite, um bom descanso. E até a próxima terça. Obrigada pela companhia. Até a próxima semana. Tchau, tchau.